Meu nome é Alexandra Preia e eu venci o câncer de mama. E esse é o podcast Estou com Câncer e Agora? Eu criei esse podcast para trazer informação e para ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo problema que eu passei. Seja muito bem-vinda! Exatamente um ano atrás, eu fui diagnosticada com carcinoma ductal invasivo de grau 3. Eu fui uma das 73.610 mulheres que tiveram que enfrentar esse tratamento de câncer de mama em 2023. Ao mesmo tempo que esse número assusta, a chance de cura também é alta, quando diagnosticado e tratado na fase inicial da doença. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o câncer de mama em si. O que é, por que acontece, quais os tipos, os protocolos de tratamento e tudo o que você precisa saber sobre essa doença. Quem vai responder todas essas perguntas é justamente a pessoa que me deu a notícia que eu estava com câncer e que cuidou de mim durante todo o tratamento. Ele fez o possível e impossível para me tranquilizar, com toda a sua calma, sabedoria e o amor dele pela profissão. Dr. Dalton, muito obrigada por estar aqui hoje, por ter aceitado o convite para participar desse podcast. Eu estou muito feliz e muito emocionada de ter você aqui hoje. É um prazer estar aqui junto com você novamente, fora do meu consultório essa vez, e podendo esclarecer todas as dúvidas que você quiser me perguntar, para a gente tentar esclarecer um pouquinho, entender um pouquinho o que é essa doença que é o câncer de mama. Isso. Vamos começar então falando o que é essa doença. Então vamos lá, vamos entender o que é câncer de maneira geral, né? Vamos traduzir essa informação. Nossas células, todas, elas estão em constante troca. Morre uma célula velha, nasce uma célula filha nova, com a mesma característica da célula mãe, que tem a sua longevidade já programada. Então, nosso organismo não muda com o passar do tempo. O câncer é quando existe uma mudança genética desta célula e ela perde essa característica de controle. Ela cresce de maneira desordenada. Ela cresce invadindo e destruindo o tecido ao seu redor, e com o passar do tempo ela pode criar capacidade de se envolver inclusive em outros órgãos, que é o que nós chamamos de metástase, que é quando você fala a doença está só na mama ou já está em outro lugar. Então isso é o câncer. É um grupo de células que ficam completamente rebeldes e que crescem independente do desejo do equilíbrio do nosso organismo, podendo destruir aonde eles estão. E qual que é a causa dessas células? Na verdade, assim, sempre que eu tenho um câncer, eu tenho que entender que existe alguma alteração da genética desta célula. Então, toda doença oncológica, eu tenho que pensar, existem alguns fatores que podem ser genéticos hereditários. Eu nasci com uma alteração genética que me predispõe a um câncer. Ou a maioria absoluta deles estão relacionadas aos nossos hábitos de vida. Você, durante o seu processo de envelhecimento, de acordo com os seus hábitos, esse seu DNA sofre alguma alteração e você desenvolve o câncer de mama, de câncer de maneira geral. O mais clássico, vamos tirar da mama. Quando você pensa em alguém com câncer de pulmão, a primeira coisa que você vai pensar é: fumava? Por quê? Porque é o principal fator de risco durante a vida para você desenvolver um câncer de pulmão, é o hábito do tabagismo, tá? E as doenças oncológicas também têm isso, mas cada órgão com sua especificidade. E a mama também, né, estão relacionados aos hábitos de vida. Se a gente considerar hoje todas as mulheres que têm esse diagnóstico de câncer de mama, somente 15% delas a gente encontra alguma alteração genético-hereditária. Eu nasci com uma alteração que me predispõe. 85% estão relacionados ao processo de envelhecimento e aos hábitos de vida. Tá? E ali já é a primeira coisa que a gente sempre fala no consultório, que é
A gente sempre se defende, né? A gente sempre entra na defensiva, fala, não, eu tô tranquilo porque ninguém na minha família tem câncer de mama. A maioria das doenças de mama não tem característica familiar. O fato de você não ter ninguém na família com câncer de mama não é um fator de tranquilidade, tem que continuar fazendo os acompanhamentos como toda mulher. É, a partir de qual idade que a mulher deve procurar um mastologista? Vamos colocar da seguinte maneira: a mulher deve começar sua rotina de prevenção de câncer de mama a partir de 40 anos de idade. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e da maioria das sociedades mundiais. Então, aos 40 anos, essa paciente deve ser avaliada, ter a sua mama examinada, ter feito a palpação e fazer a mamografia anualmente. Antes dos 40 anos, também deve ser submetida ao exame físico da mama, você vai fazer a palpação da mama, e no surgimento de alguma dúvida, exames podem ser requeridos mesmo antes de 40 anos de idade. Posso fazer uma mamografia antes dos 40? Se for necessário, eu posso. Vou fazer outros exames, vou fazer uma ultrassonografia de mamas, vou fazer uma ressonância de mamas. Eles podem ser solicitados, dependendo do que nós vamos encontrar num exame físico, numa avaliação da mama, da queixa das pacientes, do histórico familiar. Aí conta, quando eu tenho um histórico familiar muito forte de câncer de mama da minha mãe teve câncer de mama com 40 anos de idade, minha tia com 45, eu vou ficar esperando aos 40 para começar a rastrear essa paciente? Não, a gente falou aos 40 na população em geral. Quando eu tenho um histórico familiar, eu vou começar a investigar essa paciente antes, eu vou ter cuidados adicionais com essa paciente. Mas por rotina, 40 anos de idade. E quais são os primeiros sinais quando a mulher percebe assim que tem alguma coisa errada e eu preciso buscar ajuda? A gente não quer que tenha sinal. Ponto. Essa acho que é a primeira coisa. Eu quero identificar um câncer de mama antes que ele apresente qualquer sinal. Como que identifica antes de qualquer sinal? Mamografia e ultrassom de mamas. São com exames adicionais. É aquela paciente na rotina, com o seu ginecologista ou com o mastologista, vai para um exame de rotina, faz os seus exames e você encontra algum achado ali. Se eu estou achando ali sem nenhuma característica clínica, provavelmente eu estou fazendo um diagnóstico mais precoce. Se eu tenho uma queixa clínica, provavelmente esse diagnóstico é um pouco mais tardio, tá? Quando que a gente deve se preocupar? Quais são os sinais de alerta que a gente tem para procurar um profissional de saúde para avaliar a saúde da mama? Mais comum, alterações palpáveis de mama. Um nódulo. Coloquei a mão ali e falei, opa, isso não estava aqui. Minha mama está diferente. Esse carocinho não é normal. Você pode até, enquanto você menstrua, esperar passar a menstruação, ver se aquilo desaparece, se aquilo persiste. Persistiu? Procurar. Toda alteração palpável de mama tem que ser investigada, tem que ser avaliada. Só isso? Não, tem outros sintomas, outros sinais que são menos frequentes, mas não menos importantes. Saída de secreção espontânea pelo mamilo. Putz, acordei de manhã, meu sutiã estava sujo, meu pijama estava sujo, cheguei do trabalho, vi. Isso é um sinal de alerta, tem que ser avaliado. Mudança no formato da mama, né? Você vê às vezes alguma retração, a mama está diferente uma da outra, quando eu me movimento parece que essa mama está meio presa. Mudança na conformação do mamilo. O mamilo sempre foi iguais os dois, daqui a pouco o mamilo está repuxado. É um sinal de alerta. A pele ficar vermelha, ficar mais espessa, sensação de inchaço em uma das mamas diferente da outra. Então, são outros sinais que também podem estar presentes em algumas manifestações de câncer de mama. Já me perguntaram algumas vezes se câncer dói. Quando faz a palpação e sente o nódulo, a mulher ela sente dor nesse nódulo ou às vezes ela só sente um carocinho, alguma coisa ali e não sente dor? Tem mulher que pergunta se essa dor ela vai para as costas, ela irradia para algum lugar. Até que se prove o contrário, o câncer de mama não dói. Ponto. Tá?
Existem pacientes que referem sensibilidade no local, que referem dor no local, mas é exceção. Normalmente é uma doença que não tem dor. Uhum. Não. Aqueles achados benignos que aparecem nos exames de rotina, eles são bem comuns ou não? Muito frequentes, tá? Então, quando você vai fazer uma ultrassom, vai fazer uma mamografia, existem achados que são próprios da mama. Passa por todo um processo de envelhecimento, a mama passa por toda uma alteração hormonal. A mama cresce durante a adolescência, depois você engravida, essa mama aumenta, quase explode, depois vem a amamentação, você amamenta, volta a ter as suas menstruações, a cada ciclo você tem essa mama incha, desincha. Isso deixa marcas durante a vida. Então, você ter achados benignos são muito frequentes. E ali vem o alerta: nada na mama se transforma. Uma alteração benigna de mama foi e sempre será uma alteração benigna de mama. Quando é para ter um câncer de mama, desde sua origem, ele já, a gente fala atípico. Eu já tenho células ali com este potencial de malignidade. Então, puxa, eu tenho um nódulo desde a adolescência. Olha, eu tenho um cisto de mama, que é uma coleçãozinha de líquido que se forma dentro da mama. Será que isso um dia... Não, isso de maneira alguma. Isso que eu ia perguntar agora, se tem nódulos que tem que fazer um acompanhamento. Então, esse acompanhamento é necessário, mas não é porque ele é benigno, é um achado benigno e vai virar um câncer. Não. Então, por que que tem que fazer o acompanhamento? Toda vez que a gente identifica um nódulo de mama, quando que eu tenho que fazer uma biópsia? Vamos colocar da seguinte maneira, né? O paciente foi ao consultório porque fez um ultrassom, encontrou um nódulo de mama. Eu preciso biopsiar toda a lesão de mama? Eu preciso biopsiar todo o nódulo de mama? Não. Quando que eu faço que eu tenho uma dúvida em relação à benignidade ou à malignidade desse nódulo e eu faço uma biópsia? Se eu tenho uma lesão com característica suspeita, imediatamente eu devo biopsiá-lo. Ou se ele tem crescimento. Então, para mim, é um sinal de preocupação. Por isso que quando você identifica um nódulo de mama, eu repito este ultrassom em 6 meses, em 1 ano e depois em 2 anos. Não cresceu? Não. Vai ficar ali para sempre, não vai dar trabalho algum para a gente. Então, esse acompanhamento é exatamente para separar o joio do trigo. Uhum. Tá? Não é porque cresceu que é maligno, mas é um sinal para a gente de atenção que eu devo investigar esse nódulo. Eu já conversei com algumas mulheres que retiraram um nódulo benigno. Por quê? Pode ter alguma dúvida diagnóstica, tá? Existem lesões que nas biópsias ele vem com achados que são não conclusivos, então você precisa retirar para poder estudar a lesão como um todo. Existem alguns tipos de lesões de mama onde o diagnóstico final só se dá a hora que você estuda o nódulo como um todo. E existem lesões benignas que têm crescimento. É absolutamente do bem, mas aquela porcaria cresce. Então, melhor a gente tirar enquanto ele é pequenininho do que ter uma grande lesão, trazer uma deformidade da mama. Tá? Então, nós vamos tirar ou por dúvida diagnóstica ou realmente isso tem um padrão de crescimento. Existe alguma maneira de evitar um câncer de mama? Todo mundo tem direito de ter câncer de mama. Ponto. Tá? Direito universal, principalmente das mulheres, homem também tem, mas são muito mais raros os casos. Todas têm o direito de ter câncer de mama e as estatísticas colocam que nos nossos locais de maior risco de doença de mamas, e o sul do país aqui é um lugar de alto risco, chega-se a ter 12% de mulheres que viverem até 80 anos de idade vão ter câncer de mama. É assombroso. É exatamente isso. Então, todo mundo tem esse direito. Mas quais são os grandes fatores de risco que a gente tem? Fator de risco genético hereditário, né? Então eu falei, é a menor causa, são só 15%, mas aquelas pacientes que têm um histórico familiar de câncer de mama na família, de câncer de ovário na família, tem que ser avaliado em relação à questão genética. E 2, depois disso, é a questão de hábitos. Que ali entra tudo que a gente vem falando e você vai falar com pessoas, tá aqui nesse podcast, que eu sei que vão poder elucidar tudo isso.
Você vai falar com o seu preparador físico, você vai falar com a sua nutricionista. Por quê? Câncer de mama está relacionado a hábitos de vida. O que você come, seu corpo, obesidade. Hoje, obesidade na pós-menopausa a gente considera que é o maior fator de risco mutável para câncer de mama. Se eu quiser reduzir o número de incidência de câncer de mama, qual que é o primeiro fator que eu tenho que mudar? Obesidade. Ponto. E a obesidade é muito amplo, porque a gordura por si, ela já tem um potencial oncogênico. Tem uma série de substâncias que são produzidas ali na gordura que eles podem alterar DNA. 2, a obesidade está relacionada a uma resistência periférica à insulina, e a gente faz obeso normalmente tem vários picos de insulina. A insulina altera o DNA e aumenta o risco de câncer de mama. Tá? Na época do Covid, ficou muito chique falar isso, não falei que o obeso tem um status inflamatório. Exatamente. Também pode trazer dano ao nosso DNA, também aumenta o risco. E mais um, né? Existe obeso saudável? Existe. Mas normalmente a obesidade está associada com sedentarismo e com maus hábitos alimentares. E ali entra consumo de ultraprocessados, né? Eu falo, quando você olha um alimento, quanto maior a lista que tem ali atrás, pode ter certeza que pior ele é. Não tenha nenhuma dúvida, tá? Então hoje, se você olha, você vê conservantes, corantes, edulcorantes, acidulantes, e são substâncias que têm esse potencial para a gente de trazer essa mutação no nosso DNA. E é um dos principais fatores de risco hoje. Você deu o dado agora. Mais de 73 mil mulheres deste ano com câncer de mama, certo? Vou te dar um dado da virada do século, no ano 2000. Menos de 30 mil mulheres tiveram câncer de mama naquele ano. Em pouco mais de 20 anos, nós mais do que dobramos a nossa incidência de câncer de mama. E isso está relacionado aos nossos hábitos de vida. E eu digo de maneira triste, mas que a nossa tendência é de piorar. Por que que é de piorar? Porque os nossos hábitos alimentares mudaram completamente. Quando eu era criança, que eu ia para a escola, eu tinha meu amigo rico, quiçá dois, que levava bolachinha Mirabel, que levava uma Coca-Cola de lata. Mas esse indivíduo estava lá no ápice da pirâmide. Ele era a exceção. A base da pirâmide levava pão com manteiga, levava banana, levava mexerica. Hoje, 2024, o ápice da pirâmide leva fruta picada. O ápice da pirâmide leva um pãozinho feito em casa, um pãozinho de fermentação natural com uma manteiguinha. A base está levando suco, que a gente não pode falar o nome, né, que já vem pronto, né, e uma bolachinha pronta, uma bolacha recheada. Essa geração de pacientes jovens que nós estamos vendo hoje com doenças oncológicas, eu falo de mama, mas se você for conversar com um gastro, ele vai falar a mesma coisa, e com um monte de especialistas vão falar a mesma coisa. Eu falo que é a primeira geração que foi exposta a ultraprocessados desde a mais tenra infância, acreditando que o que vinha no potinho valia por um bifinho, que tinha vitamina A, B, C, D, F, G, H, e era tudo de bom. Trocaram o leite de peito pelo leite da lata, porque o leite da lata era muito melhor. Essa geração a gente está colhendo os frutos hoje. Isso explica porque tantas mulheres cada vez mais jovens estão, né, tendo câncer. Mudou, na verdade. Mudou o perfil. Quando eu penso em câncer de mama, eu tenho que pensar sempre o quê? Exposição hormonal e hábitos de vida. O que é exposição hormonal? Então vamos falar, mais uma vez, vamos voltar duas gerações da nossa. Qual que é a história da minha avó? Casou com 17 anos de idade, com 18 teve um filho,
tem 10 filhos vivos, fora o abortamento, e amamentou todos eles. Quanto tempo essas mulheres estiveram expostas aos hormônios, tendo menstruações? Até surgir a anticoncepção, como a gente conhece, os primeiros anticoncepcionais são da década de 70, 80, tá? Que eles realmente popularizaram na década de 80. Uma mulher tinha, em média, 50 ciclos menstruais durante a vida. Qual que é a história hoje? A menina começa a menstruar. 11 anos é a média. A partir de 9 a gente considera normal. Aí ela vai estudar, aí ela vai se formar, daí ela vai fazer pós-graduação, daí ela vai conhecer o mundo, daí ela vai ter estabilidade financeira. Com 80 anos ela está pronta para ter seu primeiro filho. Isso. As gestações são escassas, extremamente tardias, períodos de amamentação curtos. Hoje, uma mulher tem de 400 a 500 ciclos menstruais durante a vida. Ela vai começar a menstruar com 10, 11 anos de idade, vai parar de menstruar com 50 na média. Interrompeu isso quando? Uma vez, duas, para engravidar? E quando toma anticoncepcional contínuo? O impacto é muito baixo, Alexandra. Existe uma certa Hum. relação do anticoncepcional com câncer de mama, principalmente em pacientes mais jovens e meninas mais novas, mas é um fator de risco menor. Não que a gente, nada que impeça a gente de fazer o uso de anticoncepcional em todas as pacientes, mesmo com histórico familiar de câncer de mama e tudo isso, independente de tomar contínuo ou parar. Uhum. Eu, como gineco aposentado, né? Acho que ninguém merece menstruar na face da terra, então tome contínuo. Quando eu tive os primeiros sinais, né? Eu tive uma mastite súbita. Eu procurei um ginecologista, porque eu nunca tinha ido para uma consulta com um mastologista. Geralmente as mulheres elas vão no ginecologista, né? E lá elas fazem os exames e dificilmente algumas chegam até o mastologista. E daí ele mesmo pediu os exames e quando ele viu o resultado, ele me falou: olha, não é caso para mim, vou te encaminhar para um mastologista. E daí eu me lembro que naquele dia você me mandou uma mensagem falando: oi, Alexandra, eu sou o Dalton, mastologista, e eu fiquei sabendo que você quer me conhecer. E daí eu falei: quero, me passa o telefone da sua secretária que eu preciso marcar uma consulta. E você falou assim: não, você tem disponibilidade de horário? Você pode vir hoje para o consultório? Eu falei: posso. Então vem hoje 7 horas da noite. E assim, eu nunca vi nenhum médico fazer isso. Então, eu tive muita sorte. Deus colocou pessoas muito abençoadas no caminho que eu tive que percorrer. E eu queria te agradecer por ter feito isso. E eu queria te perguntar, como não é uma coisa assim, que eu acredito que eu não conheço nenhum médico que ele entra em contato com a paciente para agendar uma consulta, né? Sempre o contrário. Por que você entrou em contato? Você viu o resultado e era muito grave? Ou, ou simplesmente, ou você Alguém, faz isso com todo mundo? alguém pediu para eu avaliar você. Ponto, né? Tem alguns colegas, né, algumas pessoas próximas que acabam passando, né? Falou, ó, tô com um caso assim que eu preciso que você avaliasse e tudo. Eu falo, manda o contato que eu já entro em contato com a paciente. Minha agenda não é das mais simpáticas do mundo. Então, o que que acontece? Muitas vezes a paciente liga ou entra em contato com o consultório, por mais que a gente tente orientar a secretária, treinar a secretária, e as minhas meninas, graças a Deus, são fera lá na frente, consegui fazer essa peneira. Mas tem muitas pacientes que até por timidez ou e tudo, liga e fala assim, preciso de uma consulta. Fala, consulta?
daqui tanto tempo. Ela fala, tá bom, pode marcar. E fica esperando. Então, quando alguém pede que tem algum caso suspeito ou que tem alguma coisa, e a gente sabe a angústia que isso traz. Quando fala que tem que ir para o mastologista, ninguém quer ir me conhecer. Então, muitas vezes, acaba entrando em contato e acabo colocando fora dos horários de agenda, né? Eu posso falar assim, hoje eu vou sair mais tarde, a Alexandra vai lá às 7 horas da noite, não tem problema nenhum. Minha secretária não tem essa autonomia de falar, hoje eu vou tirar o seu almoço. Hoje eu vou te deixar se atendendo até as 8 da noite. Ela não sabe da minha vida pessoal. Eu sei. Então, por isso que muitas vezes eu acabo entrando em contato com algumas pacientes, né? Mas se eu liguei para você é porque alguém pediu para mim, tenho certeza. Não sei quem é. Não me lembro. Tá. É, falando então dos tipos de tratamento, por que que tem pacientes que descobrem que estão com nódulo e só faz a cirurgia, retira e já vai para radioterapia? Tem pacientes que descobrem um nódulo e daí fazem primeiro a quimioterapia, depois cirurgia, depois rádio. Outros fazem primeiro a cirurgia. Então eu queria que você explicasse, porque é uma coisa que sempre me perguntam. Ah, mas por que que você fez a cirurgia só depois? Então, como que isso é decidido? Câncer de mama é um nome único para um monte de doenças diferentes. Cada uma com seu comportamento. Então, talvez um dos momentos mais angustiantes, se você viveu tudo isso, tem um exame que nós chamamos de estudo imunohistoquímico. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma suspeita, eu faço uma biópsia. Aí eu chamo vocês no consultório e falo, pronto, nós temos um diagnóstico. Estou com câncer de mama. Aí você fala assim, e agora? E Eu falo, agora? agora espera. Agora espera porque eu preciso de mais informações em relação a este nódulo. O que é? Como ele se comporta? De que maneira que tem? Existem doenças que têm uma sensibilidade muito grande à quimioterapia. Então a gente deve começar com a quimioterapia sabendo que o quê? A cirurgia é secundária no tratamento. Tem outros tumores que respondem mal à quimioterapia ou que não precisam eventualmente de quimioterapia. Nesses tumores, eu começo com a cirurgia. Então essa decisão, primeiro, por onde eu começo? Eu começo com quimio, da outra eu começo com cirurgia. Depende do tamanho do tumor, da relação do tumor em relação à mama, depende do tipo do tumor, comportamento dele. Se a minha decisão inicialmente for por cirurgia, depois chegar a todos os resultados, a gente vai decidir se eu vou precisar de uma quimioterapia ou não. Então, se eu começo com uma quimio, é porque eu tenho um tumor ou de um volume muito grande, ou um tumor que eu sei que vai responder muito bem ao tratamento quimioterápico, que nós chamamos de terapia-alvo, aos tratamentos que a gente vai propor. Hoje a gente fala que tem alguns tipos de tumores que até 70%, 80% deles desaparecem com a quimioterapia. Isso torna minha cirurgia muito mais tranquila. Isso torna minha cirurgia muito mais fácil, muito mais limitada. Eu tenho certeza de que a doença responde àquele tratamento que eu ofereci. Se ela sumiu, pronto, foi eficaz. Agora, se eu fiz o tratamento quimioterápico e não desapareceu completamente, eu falo, opa, algum padrão de tumor ali não está respondendo bem. Me dá a oportunidade de, após a quimioterapia, mudar meu tratamento, entrar com outras formas de tratamento para tentar controlar essa doença a longo prazo. Então é porque cada doença realmente é diferente. Cada doença se comporta de uma maneira diferente, né? Não é uma mesma forma para todo mundo. E eu aproveitar o gancho sempre, né? É fundamental. Toda doença de mama, eu tenho uma suspeita, eu tenho que fazer a biópsia. Algo dentro da gente fala assim, eu tô com caroço, eu só quero tirar isso daqui. Fazer uma cirurgia de mama sem diagnóstico normalmente impacta como essa doença vai ser tratada e pode até piorar a minha chance de cura. Sempre um diagnóstico prévio. Primeiro conhecer o nosso inimigo para depois poder destruir. Uhum. Sempre, sempre. Isso é fundamental. Eu lembro
muito dessa frase, porque realmente aquele período entre o resultado do exame e a gente é um período que você tem que fazer muitos outros exames para saber se está só ali ou se tem alguma metástase, né? Esse, para mim, acho que foi o pior período. E daí eu me lembro, assim, que depois de uns 10 dias que a gente estava esperando o resultado, eu mandei mensagem para você e falei, doutor, já faz 10 dias que você me falou que eu tô com câncer e a gente não fez nada até agora. Eu tô só fazendo exames e quando que nós vamos começar o tratamento? Então, iniciar o tratamento, às vezes, pode fazer toda a diferença no resultado. Mas o que você disse, assim, para mim, conhecer o caminho, né? Conhecer o inimigo e Você sempre fala, direção é mais a importante que direção é velocidade. mais importante que a velocidade, é Eu isso. tenho que saber exatamente o que eu vou fazer. Não Isso. adianta sair correndo, desesperado, fazendo qualquer coisa, que a gente Fazer pode fazer porcaria. Tá? isso. Então, isso é. Eu digo para minhas pacientes que eu falo que não existe nenhum diagnóstico pior do que a dúvida. Que aqueles momentos de angústia, que eu faço a biópsia até chegar ao resultado, que eu te dou o diagnóstico até saber como vai tratar, são momentos de angústia muito grandes. Uhum. Porque primeiro você fala, não, isso não é nada, daqui a pouco você está fazendo seu testamento, daqui a pouco você fala, não, isso não é nada de novo, mais um pouquinho você está olhando para seu filho e chorando, daqui a pouco... É um momento de angústia muito grande. E esses momentos às vezes são mais difíceis do que o momento que você senta e fala, olha, é isso. Agora você vai fazer a quimioterapia, serão tantas sessões, vai durar mais ou menos uns 5 meses. Terminou a quimioterapia, nós vamos fazer a cirurgia. Terminou, nós vamos fazer a radioterapia. Por pior que seja, você fala assim, bem, este é o Já caminho sei. que eu vou trilhar. Aham. É mais reconfortante, se é que existe algo reconfortante no meio de toda essa tragédia, do que os momentos de dúvida. Esses são os piores, não tenho dúvida nenhuma, viu, Alexandre? Apesar de que o dia que a gente recebe o diagnóstico é, é, é muito difícil. E daí eu lembro, assim, que você me chamou lá e falou, acho que você ficou 1 hora explicando E tudo você só que entendeu que você tinha e câncer. eu só entendi que eu tinha É câncer, eu não todo entendi mundo. mais nada, Não, nada, não. Ah, nada. para hora que você fala câncer. Agora falando, Não, a falando, hora que você falando, fala câncer, você já explicando, e esquece. Não entra mais nada no não cabeção. entendi mais nada. E daí, antes de sair do consultório, você falou assim: você tem o meu telefone, qualquer dúvida, me manda uma mensagem. Daí eu falei: tá bom. Cheguei em casa com aquele papelzinho na mão e fui para a internet para saber o que é que eu tinha, quais são os tratamentos, tudo assim, as chances que eu tinha, né? Porque na hora que você recebe ali, você não escuta mais nada. E daí, quando você vai para a internet e começa a ver aquele monte de informação que vem e não tem filtro, né? Vem de tudo ali. É desesperador, assim. Você já começa a se despedir da família, você já começa a achar que você não tem muito tempo, que não, não vai dar certo, porque você só vê, assim, muita informação. Primeiro, você não tem certeza se aquilo é verdade ou não, você está lendo e, né, e só coisas relacionadas a câncer já vem coisa muito ruim mesmo. Até por isso que a gente teve aí a ideia de fazer o podcast para levar uma informação segura, assim, de um médico falando, né, de um profissional que entende, porque foi essa necessidade que eu tive, assim, de ter uma informação de qualidade, né? Lembra da rede? É exatamente essa, filtro. Eu gosto muito de Humberto Eco, filósofo. Ele fala o seguinte, a rede deu voz aos ignorantes. Então, a hora que você está desesperado, é muito difícil de você saber o que é um conteúdo sério e o que não é um conteúdo sério. 2, às vezes minhas pacientes chegam falando que foram na internet procurar alguma coisa, e eu sempre brinco, eu falo, você quer desistir de comprar qualquer coisa
procure opinião na internet. Você só vai escutar crítica. Se você comprou e está feliz, acabou. Se está triste, se quebrou, se veio com defeito, se não era o que você esperava, se precisa extravasar aquela raiva de alguma forma, e você coloca na rede. Ali é muito poluído. Quem está feliz não precisa. Quem está feliz está com a sua família. Quem está feliz está vivendo a sua vida, está trabalhando. A hora que você passa isso daí, você vira essa página, você vai levar isso com você. Porém, você vai continuar a sua vida. Quem está ali é que está preso à doença. Então, infelizmente, é um lugar muito ruim de você tentar buscar consolo. É um lugar ruim. Tá? Bom, mas aqui, como a gente tem informação de qualidade, eu queria que você deixasse, então, se tem mais alguma coisa importante que a gente não falou até agora, que você falasse, que deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente. Eu acho que alguns pontos são extremamente importantes que a gente tem que colocar em termos de informação. Primeiro, câncer de mama é uma doença cada vez mais comum. 2, diagnóstico precoce é fundamental. Façam exames, façam suas mamografias. Seu médico tem que examinar a sua mama. Se for no médico, ele olhou a mamografia e não examinou a sua mama, você fala, eu vou em outro. Que o exame é fundamental. Olhar a mama, palpar a mama, ver a imagem da mamografia é fundamental. Façam seus exames. Tenham bons hábitos de vida. Você pode mudar de especialidade. Então, se você for hoje para mim e perguntar, Dalton, o que eu posso fazer para não ter câncer de mama, eu vou falar, faça atividade física, mantenha-se magro, tenha bons hábitos alimentares. Se você for ao cardiologista e falar, doutor, preocupado de ter um infarto, de ter um AVC, ele vai olhar para você e falar, faça atividade física, bons hábitos alimentares. Se for no médico do trato gastrointestinal, se você for num gastro e falar assim, estou preocupado com câncer de intestino, ele vai falar assim, olha, faça atividade física, tenha bons hábitos alimentares, coma muita fibra, evite alguns alimentos. Se for no neuro, que você está preocupado com Alzheimer, com doenças demenciais, ele vai falar, faça atividade física, evite ultraprocessados, tenha uma boa alimentação, utilize seu cérebro de maneira adequada, continue fazendo exercício do seu cérebro. Ou seja, todo mundo fala a mesma língua. Difícil é a gente aceitar de dar um passo atrás. Nós crescemos no mundo que tende a oferecer para a gente todas as facilidades do mundo. Feliz é aquele que tem facilidade. Eu não preciso mais levantar para trocar o canal da TV, para acender a luz, para ir para o lugar eu vou de carro. A vida é de facilidade. Eu não preciso mais ficar 200 horas para tentar fazer uma comidinha para mim. Cara, micro-ondas, 5 minutos, tá prontinho, tá quente. Venderam pra gente que o mundo de facilidades era bom. Então você rejeitar tudo isso e você ficar meia hora lavando a sua salada, picando a sua frutinha e congelando, é difícil. Eu tô indo contra uma corrente. Mas é o que a gente precisa. E último recado, você tá aqui pra dizer, não precisa falar nada. Câncer de mama tem cura. É só tratar adequadamente. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer estar com vocês.